Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passar esse meio de semana? Semana intensa da sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Também tivemos o sorteio da Copa Sul-Americana e também da Libertadores. Bom, sou Gabriel Todaro, seja muito bem-vindo ao Na Rede com Todaro, onde eu sempre trago análise dos principais clubes, também notícias e informações importantes sobre o futebol brasileiro. Meus queridos, vamos conversar sobre a sétima rodada do Campeonato Brasileiro, que infelizmente tivemos a fatídica partida de 0-0. Eram 65 partidas em sequência, né? Sem ter 0-0, um recorde absoluto no Campeonato Brasileiro, desde a sua criação até hoje. Isso nunca tinha acontecido. E aí veio Corinthians e Chapecoense e realizaram isso. Mas antes da gente falar sobre isso, vamos voltar para quarta-feira, vamos conversar sobre Palmeiras e Botafogo. O Palmeiras venceu o Botafogo por 2-1, né? O Alan e o Arias fizeram os gols da partida. E o Danilo, ex-cria do Palmeiras, fez o gol de honra do Botafogo. Por que de honra, Dodaro? Por mais que as pessoas falem que o Palmeiras tomou sufoco, e eu concordo, eu acho que o Palmeiras deixou de dominar a partida muito cedo no segundo tempo, e isso possibilitou o Botafogo a criar suas oportunidades, o Botafogo só conseguia levar perigo com o Danilo. Né, o craque para mim do Botafogo, o Danilo, meio-campista convocado para a seleção brasileira, fez a diferença para o Botafogo nesse jogo contra o Palmeiras. Se não fosse ele, dificilmente o Botafogo teria incomodado, feito o seu gol de honra, ou mesmo criado outras oportunidades depois disso. O Palmeiras conseguiu fazer 2-0, mesmo com um homem a mais na expulsão justa que aconteceu no primeiro tempo. Faltou ali um pouquinho mais de qualidade na finalização. A gente viu o Palmeiras desperdiçando muitas oportunidades na frente do gol, coisa que não era comum, jogadores errando, dando chutes muito feios mesmo, mas o Palmeiras consegue esses 3 pontos importantes, é o novo líder do Campeonato Brasileiro, vai ter uma partida importante também nesse final de semana contra o São Paulo, e você só acompanha aqui na Rede Contodar uma análise completa e imparcial lá na segunda-feira. Mas o Palmeiras consegue uma boa vitória em cima do Botafogo. Também na quarta-feira tivemos a vitória do Bahia em cima do Red Bull Bragantino. O Bahia permanece, né, como o único clube invicto do Campeonato Brasileiro, não perdeu ainda na competição, vence por 2-0. Luciano Juba num golaço e Eric fizeram os gols do Bahia em cima do Massa Bruta, que conseguiu crescer um pouquinho na reta final, obrigando o Ronaldo a fazer grandes defesas, mas no primeiro tempo esse domínio foi todo do Bahia. Poderia ter feito até mais, poderia ter feito uma vitória até mais tranquila, um triunfo até mais tranquilo, mas o Bahia consegue esses 3 pontos importantes, fica colado no G4. Importante dizer que o Bahia tem um jogo a menos, e se vencer esse jogo a menos, passa Palmeiras e São Paulo na tabela e vira o novo líder do Campeonato Brasileiro. Óbvio que a gente sempre fala que as 10 primeiras rodadas não definem muita coisa, né? Nem mais são, né? As mais importantes são as 10 últimas, mas a gente já consegue notar que o Bahia vem com força nesse Campeonato Brasileiro. Também na quarta-feira, uma vitória de um time que dominou a primeira etapa, sentiu demais na reta final, cansou, né? Aliás, o Bahia e o Palmeiras cansaram muito no segundo tempo, e o Atlético Paranaense a mesma coisa. O time conseguiu começar o jogo voando, né? Com 10 minutos de jogo já estava 2-0. O Mendonça fez um golaço, o Viveiros fez o gol de pênalti, mas aí no segundo tempo o Atlético deixou de ser dominante, começou a mais se segurar do que atacar, explorar o seu campo de ataque, e tá certo, tem que ter essa, essa linha também, esse descanso dentro de campo também, mas aí o Villarreal do Cruzeiro fez o gol de honra, e aí o Cruzeiro cresceu um pouquinho de intensidade, mas nada que fosse atrapalhar a vitória do Atlético Paranaense em casa. Outro time que venceu em casa foi o Atlético Mineiro, venceu por 1-0 o São Paulo, que era o líder do campeonato invicto nesse campeonato brasileiro, acabou sendo derrotado pelo Galo lá em Minas Gerais, gol do Ivan Roman no segundo tempo. O jogo também foi muito morno, com poucas oportunidades, e aí no segundo tempo o Atlético consegue numa chegada fazer esse 1-0, e aí se segurou, né, recuou praticamente o time inteiro, e aí não conseguiu criar outras oportunidades. Depois o São Paulo até perdeu o Lucas pro lesão, né, acabou lesionando a costela no gramado sintético, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas ele acabou lesionando, e o São Paulo deve ficar aí os 2 meses com ele de molho. É um jogador importante que o São Paulo perde nas vésperas de uma partida importante do clube também, pelo topo do campeonato. Mas o Atlético consegue uma boa vitória em casa, né, a primeira do clube no Campeonato Brasileiro, importante também para fugir dessa zona do rebaixamento, zona perigosa do rebaixamento.
São 3 pontos fundamentais, eu acho, pro Galo, que é um time muito limitado, e a gente vê isso o tempo todo quando o time vai jogar, né? Nem seja dentro de casa ou fora de casa, o Atlético sofre com seus jogos. Também tivemos uma quebra de vencibilidade, né? O Mirassol estava invicto dentro do Maião no Campeonato Brasileiro, isso desde o ano passado, e acabou sendo derrotado pelo Coritiba por 1-0 na quarta-feira. O La Vega fez o gol do Coxa Branca. Essa vitória é muito importante para o Coxa, né, que soma pontos e cola no G6, inclusive. E o Mirassol é um começo de ano muito. Uma incógnita muito grande desse começo de ano no Mirassol. A gente não sabe o que esperar do time do interior, né, ao longo desse Campeonato Brasileiro, juntando com a Libertadores agora. No momento, o Mirassol mais desaponta do que está apresentando um futebol de qualidade. Óbvio que isso, na minha opinião, vai muito em encontro com as partidas que o Mirassol teve ano passado, de jogar todos os jogos praticamente do Campeonato Brasileiro com os titulares. E nesse começo de ano, ter o Campeonato Brasileiro e o Paulista juntos ali para o Mirassol foi tenebroso, né? E ainda vem a Libertadores por aí, e a gente pode esperar um grupo meio difícil pro Mirassol, viu? O Mirassol vai ter que penar para conseguir classificação. O Vasco venceu o Fluminense por 3-2 de virada no jogaço da rodada, né? O Fluminense fez 2-0, conseguiu abrir um bom placar, um gol no começo do primeiro tempo com o Canóbio, depois no começo do segundo tempo com o Hércules. E aí a sorte do Vasco foi ter reagido 5 minutinhos depois do gol do Hércules, né? O Nuno Moreira fez um belo gol que diminuiu o placar pro Vasco. E aí, cara, na reta final foi uma avalanche do Vasco em cima do Fluminense acuado. O Fluminense passa, né, o protagonismo do jogo pro Vasco, e aí ele tá sujeito a qualquer coisa, né? O Palmeiras conseguiu se defender, com um a menos é verdade. O Atlético Mineiro conseguiu se defender, o Atlético Paranaense conseguiu se defender, o Bahia conseguiu se defender, mas o Fluminense, com esse cansaço, com essa fadiga dos jogadores, time finalista de Campeonato Carioca, acabou sofrendo essa pressão no final. E o Vasco, que está num volume de jogo muito grande com o Renato Gaúcho, virou em cima do Palmeiras um empate maluco em cima do Cruzeiro, que teve a virada, inclusive, de 3-3, né? Conseguiu fazer o 3-2, mas acabou levando um gol de empate no final. O Vasco consegue mais uma virada histórica em cima do Fluminense, 2-0 pro Flu, e aí o Vasco consegue a virada por 3-2. Spinelli e Thiago Mendes fizeram os gols do Vascão em cima do Flu no Maracanã. O jogo que talvez tenha sido o pior jogo da rodada até os jogos de quinta-feira foi Santos e Inter, né? Os dois times muito mal tecnicamente, o Inter errando demais passes, o Santos a mesma coisa, o Neymar errando muita coisa. E aí, vamos para o segundo tempo, o Inter merecia ter feito 1-0 no primeiro tempo pelo volume, não pela qualidade, mas pelo volume de jogo que o time teve. Conseguiu fazer 1-0 no comecinho do segundo tempo num gol contra bizarro do Zé Ivaldo. E aí o Santos conseguiu reagir 10 minutos depois com um gol de empate do Neymar de pênalti, num vacilo do Vitinho, lateral do Inter, que, pelo amor de Deus, um pênalti infantil mesmo. E aí, no finalzinho, nos acréscimos, o Carboneiro consegue colocar o Inter de novo em vantagem. O Inter vence muito bem. A primeira vitória do Inter do Campeonato Brasileiro, não sai do Z4 ainda, está na 17ª colocação, mas é importante vencer, né? Convenhamos. Eu vinha falando aqui já há algum tempinho que a gente está chegando numa fase do Campeonato Brasileiro que, se você não venceu ainda, talvez isso vá acompanhar você por mais algumas rodadas. A gente viu ano passado outros clubes fazendo a mesma coisa, e esse ano Remo e Cruzeiro já estão com esse estigma. O Inter conseguiu essa vitória importante contra o Santos. Engraçado que a próximo jogo do Santos é contra o Cruzeiro no Mineirão, então talvez o Santos esteja fazendo uma benfeitoria aí e ajudando os clubes que não venceram ainda no Campeonato Brasileiro a vencerem. Passando para os jogos de quinta-feira, o Grêmio venceu o Vitória por 2-0. Infelizmente, no jogo a gente teve uma lesão seríssima do lateral esquerdo Marlon, toda a recuperação para ele. O Grêmio, inclusive, soltou uma nota dizendo que a recuperação mínima é de 5 meses. Ele teve uma fratura total do tornozelo. Tomara que ele se recupere dentro desses 5 meses, até antes, né? Mas que ele vai ter a Copa do Mundo, as data FIFAs aí para descansar e voltar, né, a vestir essa camisa do Grêmio, que ele estava muito bem, já tinha dominado a lateral esquerda, só que numa infelicidade acabou tendo essa lesão seríssima no tornozelo esquerdo, direito, e perde aí esses 5 meses no mínimo com a camisa do Grêmio. Mas o Camutanga fez o gol contra, né, o primeiro gol do Grêmio, depois o Amuzu fez o 2-0.
vitória importante do Grêmio, né? Dominou o esquadrão, o Leão da Barra na arena do Grêmio, conseguiu uma boa vitória, 3 pontos importantes. O Grêmio vem se consolidando como um time muito forte dentro de casa e pontos importantes o time somando pelo caminho. O Flamengo também venceu com autoridade, domínio e tranquilidade o Remo por 3-0. O primeiro tempo até foi um pouco mais equilibrado, o Remo conseguiu chegar algumas vezes, poucas vezes, ao seu ataque, mas aí o Flamengo conseguiu essa boa vitória, fazendo o gol logo no primeiro tempo com o Léo Ortiz, e aí a partida tomou todas as rédeas para o Flamengo, e o Flamengo conseguiu ir caminhando seus gols. No comecinho do segundo tempo já fez o 2-0 com o Samuel Aulino, e minutos depois o Luiz Araújo ampliou fazendo 3-0, e aí o Flamengo só tocou a bola e administrou o cansaço dos seus jogadores. Também tivemos aí finalmente o primeiro 0-0 da rodada. O Chapecoense empatou 0-0 com o Corinthians dentro de casa, num bom jogo, melhor inclusive do que o jogo com gols de Inter e Santos. O jogo teve dois tempos de domínio de cada equipe. O primeiro tempo, o tempo foi do Corinthians, no segundo, a Chapecoense conseguiu crescer um pouco mais. Se não fossem os goleiros, e aí eu falo tanto o Hugo Souza quanto, né, o Ivan Lima, né, o goleiro da Chapecoense, a gente poderia ter feito um placar com gols, mas eles foram muito bem, fizeram boas defesas e ajudaram as suas equipes a saírem apenas com um pontinho. Poderia, né? Poderia ter feito aí 66 jogos sem 0-0, mas a gente já fixou esse recorde aí para a próxima edição do Campeonato Brasileiro. Aliás, pode ser batido nessa edição, né? Se a próxima rodada, até a 14ª rodada, não ter 0-0, a gente vai ter o recorde batido, inclusive, na primeira oportunidade dessa competição. Acho que isso vai acontecer, tá? Esse 0-0, essas partidas, né, com poucos gols, não vai ser a tônica aí, pelo menos até o final, até a Copa do Mundo, porque as equipes estão cansadas, as zagas estão estafadas, sobrecarregadas, e isso pode acarretar a gols sofridos ao longo do jogo. O Corinthians e a Chape porque são ataques risíveis e não conseguiram converter as chances que tiveram. Mas é isso, meus queridos. Daqui a pouco eu solto um videozinho curtinho para conversar com vocês sobre o sorteio da Copa Sul-Americana e também da Libertadores. Forte abraço e até o próximo vídeo que vem na segunda-feira. Até mais, meus queridos. Até mais.